Capítulo 1 Traumas perdidos e encontrados. O passado não morre nunca, nem sequer há passado. William Faulkner. Os traumas têm uma característica bem documentada e que nos resulta familiar a muitos. Nos impedem de articular o que passa, o que acontece. Não apenas esquecemos as palavras, mas também alteram a memória. E no transcurso de um incidente traumático, nossos processos de pensamento se podem dispersar e desorganizar tanto que ao final deixamos de reconhecer que as recordações pertencem ao começo. Em vez dele, o inconsciente nos esquecer, gravamos fragmentos de recordações, dispersados em formas de imagens, de sensações corporais e palavras, que podem ativar-se mais tarde por qualquer coisa que nos recorde a experiência de partida, por remota que seja. Quando se desencadeiam essas recordações, é como se houvéssemos apertado um botão invisível de rebobinar que nos faz voltar repetidamente em nossas vidas cotidianas aspectos do trauma original. Podemos reacionar inconscientemente determinados personagens, feitos e situações de maneiras antigas e familiares que são como um eco do passado. Sigmund Freud identificou essa pauta há mais de 100 anos. A repetição traumática, a compulsão de repetição, como a chamou, é um intento do inconsciente que faz voltar e viver o que aconteceu no passado, como uma forma de tentar fazê-lo bem. Esse impulso inconsciente de voltar e viver os acontecimentos do passado pode ser um dos mecanismos que intervém quando as famílias repetem em gerações posteriores os traumas pendentes a serem resolvidos. Carl Jung, contemporâneo de Freud, também acreditava que o que acontece no inconsciente não se dissolve sozinho, mas volta a sair e demonstrar em nossas vidas como se fosse um destino ou nossa sorte. Disse que tudo o que é consciente é o que vivemos como nosso destino. Expressando de todo modo, tenderemos a seguir repetidamente nossas pautas inconscientes até que de alguma forma encontremos uma forma de trazer ela para a luz da consciência. Tanto Jung como Freud observam que tudo o que é muito difícil de processar não se desvanece por si mesmo até que tenha sido tirado do inconsciente. Freud e Jung observaram, cada um por sua própria forma, que diversos fragmentos de experiências vitais que haviam permanecido bloqueados, reprimidos ou suprimidos, voltavam a aparecer nas palavras, nos gestos e nas condutas de seus pacientes. No transcurso das décadas seguintes, os psicoterapeutas interpretariam esses indícios como lapsos linguísticos, uma tendência a sofrer determinados acidentes das imagens nos sonhos como mensageiros que iluminavam umas regiões da vida e de seus pacientes
e que esses não podiam pensar e nem expressá-las com palavras. Graças aos últimos avanços médicos nas técnicas de imagens, os investigadores têm podido estudar quais são as funções cerebrais e corporais que falam durante os episódios que ficaram esfumaçados, que a pessoa não pôde acessar de alguma forma. Bessel van der Kolk, um psiquiatra holandês conhecido por suas investigações sobre o estresse pós-traumático, havia explicado que no transcurso de um trauma se fecham tanto o centro da fala como o córtex pré-frontal médio, que é a parte do cérebro que se encarrega de sermos conscientes do momento presente. Van der Kolk chama de terror mudo do trauma a experiência de esquecer das suas palavras, que acontece com frequência quando as vias centrais da recordação ficam com um obstáculo no período em que a pessoa está sob a ameaça de um perigo. Ele afirma: quando as pessoas revivem suas experiências traumáticas, os lóbulos centrais ficam afetados e, em consequência, fica difícil para o indivíduo pensar e falar. Ele não é capaz de comunicar com exatidão nem os demais, nem a si mesmo sobre o que está passando. Apenas o silêncio, as palavras, as imagens e os impulsos que se fragmentam de uma situação traumática voltam a surgir para formar uma linguagem secreta do sofrimento que foi vivenciado. Nada se perde, apenas são redirigidos os traços. As novas tendências da psicoterapia olham para os traumas do indivíduo para se darem conta do quadro geral. Os efeitos traumáticos da história familiar e social, as tragédias de diversos tipos e intensidades, como o abandono, suicídio, a guerra, a morte precoce de um filho, ou de um pai, ou de um irmão, elas podem produzir ondas sísmicas de aflição que se transmitem de geração em geração. Nos últimos avanços no campo da biologia celular, da neurociência, da epigenética e da psicologia, se desenrolam sobre a importância de explorar a história familiar em um mínimo de 3 gerações, se realmente queremos entender os mecanismos subjacentes e as pautas de traumas e sofrimentos que se repetem. No caso, a continuação nos apresenta um exemplo muito notável. Quando vi Jesse pela primeira vez, este levava mais de 1 ano sem dormir uma noite inteira. Essa insônia que acontecia apresentava olheiras, uma inexpressividade de sua forma de olhar, e a atender que existia uma história mais profunda. Jesse tinha apenas 20 anos e apresentava dias mais com o mínimo. Deitou em meu sofá como se
as pernas não o sustentassem. Jessie me explicou que havia sido desportista, que tinha sido um estudante destacado. No entanto, a sua insônia insistente havia feito com que caísse numa espiral persistente de depressão e desânimo. A consequência é que ele havia tido que deixar os estudos universitários, o qual muitas vezes havia feito perder essa beca esportiva como um jogador de beisebol que tanto ele gostava. Ele buscava desesperadamente alguém que pudesse ajudá-lo a orientar a sua vida de novo. E no último ano havia acudido 3 médicos, teria procurado 3 médicos, psicólogos numa clínica do sono, um naturopata, e contou com sua voz monótona nada que havia sido capaz de ajudá-lo de uma forma tangível. Jessie relatava o seu caso sem apenas levantar a vista. Confessou que estava no limite de suas forças. Quando eu perguntei se ele tinha alguma ideia sobre o que podia fazer, o que podia ter acontecido para desencadear a insônia, ele apenas negou com a cabeça e me disse que havia dormido sempre bem, até que uma noite, pouco depois do dia em que cumpriu os 19 anos, ele se despertou de pronto às 3:30 da madrugada. Estava fechado, tiritava e era incapaz de entrar em calor. 3 horas mais tarde, e depois de ter se deixado várias mantas a mais para se aquecer, ele havia despertado de toda forma. Tinha frio e estava cansado. Sentia medo, um medo estranho que não sabia, não parecia ter sentido, que nunca tinha acontecido. O medo que acontecia era horrível e impedia que ele dormisse. Se durmo, não voltarei a despertar-me. E cada vez que sentia que ia dormir, o medo voltava como um sobressalto para despertá-lo de novo. E essa situação se repetiu a noite seguinte e na outra. E a insônia não tardou em converter-se num verdadeiro suplício cotidiano. Jessie sabia que seu medo era irracional e se sentia incapaz de colocar fim. Escutei Jessie com atenção e o que me chamava mais atenção era um detalhe pouco comum. Havia dito que pouco antes do primeiro episódio havia sentido muito frio, que estava gelado. Passei a explorar com Jessie esse aspecto e perguntei se alguém de sua família paterna ou materna havia tido algum trauma que estivera em uma situação em que sentisse muito frio ou que tivesse dormido ao completar 19 anos. E Jessie me contou que sua mãe havia mencionado há pouco tempo a morte trágica do irmão maior do pai de Jessie, um tio cuja existência não havia sabido ou sequer tinha notado. Quando esse tio tinha 19 anos, ele havia sido morto congelado em uma tormenta. Quando inspecionado
quando trabalhava numa inspeção no território noroeste do Canadá. A sua luta para seguir adiante havia acabado e haviam encontrado por fim ele já sem vida, inconsciente e com hipotermia. A morte dele havia sido uma tragédia tão grande que a família não sabia nem pronunciar, não conseguia nem pronunciar o nome dele. Agora, 3 décadas mais tarde, Jesse estava voltando a viver de maneira inconsciente aspectos da morte de Colin, mas concretamente o terror a deixar-se no inconsciente. Para Colin, deitar-se, cair havia significado a sua morte, e Jesse devia sentir o mesmo respeito ao deixar-se dormindo, ao cair dormindo. Entender essa relação foi um feito para Jesse, quando compreendeu que sua insônia procedia de uma situação que havia tido lugar 30 anos antes. Seu medo de se deitar dormindo, por fim, tinha uma explicação e já podia compreender o processo da cura. Jesse aplicou algumas ferramentas que aprendeu trabalhando comigo e que explicarei com detalhe neste livro. E pôde se livrar do trauma que havia sofrido de um tio que nem havia chegado a conhecer, mas no entanto ele sentia um terror que havia assumido inconscientemente como próprio. Jesse não só se sentia liberado dessa neve espessa de insônia, mas como alcançou um sentimento mais profundo de conexão com a sua família atual e passada. Os cientistas que intentam dar explicação a casos como esse de Jesse não são capazes de identificar biomarcadores, sinais tangíveis de que os traumas podem transmitir-se de uma geração à seguinte e que em efeito se transmitem. Raquel Yuda, professora de psiquiatria e neurociência na Faculdade de Medicina de Mount Sinai, em Nova York, é uma das grandes experts mundiais sobre transtorno de estresse pós-traumático e uma verdadeira pioneira nesse terreno. Yehuda tem examinado em múltiplos estudos de neurobiologia do TEPT nos sobreviventes do Holocausto e em seus filhos, e em concreto suas investigações sobre o cortisol, que é o hormônio do estresse que ajuda o nosso corpo a voltar à normalidade depois de haver sofrido um trauma, e sobre seus efeitos sobre a função cerebral, tem revolucionado a nível mundial o entendimento do TEP e seu tratamento. As pessoas com TEP voltam a viver sensações e sentimentos associados a um trauma passado, e entre os seus sintomas se encontram a depressão, a ansiedade, a insensibilidade, a insônia, os pensamentos aterradores e a tendência a sobressaltar-se a estes e estar com os nervos à flor da pele. Yehuda e a sua equipe observaram que os filhos de sobreviventes do Holocausto que tinham TEP nasciam com níveis de cortisol baixo, semelhantes aos seus pais, e que estavam predispostos a voltar a viver os mesmos sintomas de TEP da geração anterior. O descobrimento de que as pessoas que têm sofrido um efeito traumático agudo têm níveis de cortisol baixo tem sido polêmico, pois se opõe ao conceito estabelecido de que o estresse está associado a níveis elevados de cortisol, mas concretamente em caso de TEP crônico se pode reprimir a produção de cortisol,
o que contribui à presença dos baixos níveis observados tanto nos subservientes como em seus filhos. Yehuda detectou níveis de cortisol igualmente baixos nos veteranos de guerra, assim como nas mães grávidas que sofreram TEPT nos atentados contra as Torres Gêmeas e seus filhos. Não só observou que os sobreviventes que participaram de seus estudos produziam menos cortisol, característica que podiam transmitir também a seus filhos, assim como outros transtornos psiquiátricos relacionados com o estresse, entre eles o TEPT, síndrome da dor crônica e síndrome da fadiga crônica. Estão associados a níveis baixos de cortisol no sangue. É interessante que de uns 50% a 70% dos pacientes com TEPT cumprem também os critérios que permitiam diagnosticar com depressão aguda e outros com transtorno de estado de ânimo ou de ansiedade. As investigações de Yehuda põem manifesto que temos 3 possibilidades de ter sintomas convergindo, se o nosso pai ou a nossa mãe tiveram TEPT, e que os problemas que passamos, como a depressão e a ansiedade, são a consequência disso. Yehuda acredita que este tipo de TEPT se herda, mas que transmite por haver escutado os relatos dos filhos e as penalidades de seus pais. Yehuda foi uma das primeiras personagens a demonstrar que os descendentes dos sobreviventes portam os sintomas físicos e emocionais de uns traumas que não foram vividos diretamente por eles. Assim, sucede no caso de Gretchen, que passou anos tomando antidepressivos, assistindo a sessões de psicoterapia de grupo e provando diversos enfoques cognitivos para mitigar os efeitos do estresse. E apesar de tudo, seus sintomas de ansiedade e depressão continuaram iguais. Gretchen disse para mim que não tinha vontade de viver. Levava padecendo desde sempre que se recorda, emoções que eram tão intensas que apenas era capaz de suportar seus embates quando invadiam seu corpo. Gretchen havia ingressado várias vezes em um hospital psiquiátrico, onde diagnosticaram com transtorno bipolar com ansiedade aguda. A medicação aportava algum alívio, mas, no entanto, não tirava os impulsos suicidas que viviam dentro dela. Desde adolescentes, Gretchen tinha uns 39 anos e estava farta. Me disse que sua depressão e sua ansiedade haviam impedido de casar-se e ter filhos. Me explicou com voz surpreendentemente tranquila que pensava em suicidar-se antes de seu próximo aniversário. Escutando a Gretchen, tive uma forte impressão de que sua história familiar devia de existir um trauma importante. E observado que esses casos essenciais prestam grande atenção às palavras que se pronunciam para entrar nelas pistas que apontem para o efeito traumático que está por detrás do sintoma do paciente. Quando perguntei a Gretchen como tinha pensado em suicidar, ela me disse que ia evaporar-se. Isso parece um pouco incompreensível à primeira vista. Era o que pensava. Literalmente, e ela segue. Meu corpo se incinerará em questão de segundos. O irmão dela tinha uma cuba, no caso, com ferro fundido, e então ela pensou em fazer isso no local de trabalho do irmão.
A falta de emoção com que me disse suas palavras me impressionou. Parecia que seus sentimentos subjacentes haviam sido enterrados há muito tempo. E ao mesmo tempo me chamaram a atenção as palavras evaporar-se e incinerar-se. Como se trabalhando com muitos filhos e netos de famílias que sofreram as consequências do Holocausto, e aprendido a deixar-me guiar por suas palavras. Perguntei então se ela tinha familiares judios ou que haviam participado do Holocausto. Gretchen me disse que não no primeiro momento. No entanto, depois se recordou da história de sua avó. Esta havia nascido na Polônia, no seio de uma família judia. No entanto, ela tinha sido convertida ao catolicismo quando emigrou dos Estados Unidos e se casou com seu avô em 1946. 2 anos antes, toda a família da avó havia aparecido em torno de Auschwitz. Literalmente, eles tinham assassinado eles na câmara de gás, com vapores venenosos, e depois haviam sido incinerados. Nenhum familiar próximo de Gretchen falava nunca sobre a sua avó, que estava na guerra, nem sobre o que tinha acontecido com seus irmãos e pais. Em vez deles, e é muito comum isso em casos de traumas extremos, ela evitava também por completo falar sobre isso. A Gretchen conhecia grandes situações de sua história familiar, no entanto, ela não tinha relacionado, em hipótese alguma, isso com a sua ansiedade e a sua depressão. Mas eu via com claridade, com discernimento, que as palavras que ela usava, os sentimentos que descreviam, não saíam dela e que na realidade tinham sua origem na sua avó e nos familiares que haviam perdido a vida. Expliquei essa relação a Gretchen, que me escutou com grande atenção. Ela abria muito os olhos e me assombrava a cor das meninas dos olhos. Me dava conta de que o que dizia deixava ela horrorizada. E ela tinha, por fim, uma explicação para os seus sofrimentos que pareciam incompreensíveis. Para ajudar a ela a entender melhor aquele descobrimento novo, pedi que imaginasse que estava em um lugar com sua avó, colocando sapatos com ela, que representariam um par de sapatos que pudesse colocar no centro na consulta, na sessão. E pedi que se imaginasse o que poderia ser sentido por sua avó depois de haver perdido todos suas pessoas queridas. E para ir um pouco mais adiante, lhe perguntei se seria capaz de colocar-se literalmente sobre os sapatos que representavam a avó e sentir os sentimentos que sua avó sentiu em seu próprio corpo. Gretchen disse que tinha sensações confusas de estar perdida, de solidão, e também tinha um sentimento profundo de culpa, que é muito comum aos sobreviventes. A culpa de ter saído com vida depois que mataram a todos os seus entes queridos. E para processar esse trauma, os pacientes pode ser útil passar por uma vivência direta dos sentimentos e sensações que têm mantido submersos em seu corpo. Quando a Gretchen foi capaz de acessar essas sensações, se deu conta de que seu desejo de aniquilar a si mesmo estava entrelaçado estreitamente com seus familiares perdidos, e compreendeu também que havia assumido alguns elementos de desejo de morte de sua avó.
Quando Gretchen foi assimilando esses descobrimentos da sua história familiar, ela pôde olhar com um olhar, uma percepção diferente, e seu corpo pôde se abrandar e pôde abrir mão de uma tensão, uma enorme tensão interna que permanecia desde muito tempo em si mesma. Com o caso da Jessie e o reconhecimento por parte de Gretchen de que seu trauma estava enterrado na história calada de sua família, não foi mais que um primeiro passo em seu processo de cura. Entender uma coisa a nível intelectual não basta por si mesma para se produzir uma alteração. É necessário, é preciso que essa consciência se acompanhe de uma experiência visceral e que se sinta de maneira que exploremos com maior detalhes todos os modos de integrar plenamente a cura para poder soltar por fim as feridas das gerações passadas. Um legado familiar inesperado. Um rapaz pode ter as pernas largas de seu pai, uma menina pode ter o nariz da sua mãe. No entanto, o que havia herdado Jessie era o medo de seu tio não voltar a despertar-se, não voltar a acordar. Gretchen levava em cima em sua depressão a história de sua família durante o Holocausto. Dentro de cada um deles dormiam fragmentos de seus traumas que eram muito grandes para poder resolver-se em uma só geração. Quando os membros da nossa família vivem traumas insuportáveis e padecem sentimentos imensos de culpa, de dualidade, as sensações podem ser aterrorizantes e chegar mais além do que essas pessoas são capazes de comportar e resolver. Assim é a natureza humana. Quando a dor é muito grande, as pessoas tendem a evitar. E quando bloqueamos os sentimentos, estamos trancando sem saber o processo necessário de cura que pode levar-nos a uma liberação natural. Às vezes, a dor cai submergida até que possa encontrar uma via para manifestar-se e resolver-se. Essa manifestação da dor pode ser produzida nas gerações seguintes e pode surgir em forma de sintomas de difícil explicação. No caso do Jessie, o frio incontrolável, no caso de Gretchen, a depressão angustiada e os impulsos suicidas de sua avó haviam acompanhado desde sempre que se recordava. E esses sentimentos haviam sido passados de forma a formar uma parte tão importante da sua vida que nada se havia parado a pensar desses sentimentos que se procediam dela ou não. A nossa sociedade atual nos brinda com muitas opções para ajudar a quem traz restos de traumas familiares herdados, como Jessie e Gretchen, e o mais habitual é que essas pessoas consultem a um médico, a um psicólogo, a um psiquiatra e recebam medicação, terapia ou uma combinação de ambas as coisas. Bom, se bem estão essas vias podem dar algum alívio, geralmente não proporcionam uma solução completa. Todos temos a nossa história familiar, traumas tão dramáticos como o de Gretchen e Jessie, e outros feitos tais como a morte de um progenitor ou de um recém-nascido, a entrega para a adoção de um filho, a falta de atenção de uma mãe,
pode impedir o apoio e criar obstáculo ao fluxo do amor na nossa família. Uma vez que temos à vista as origens desses traumas, podemos enfim encerrar essas pautas familiares que têm perdurado ao longo das gerações. É importante advertir que nem todos os efeitos dos traumas são negativos. E no próximo capítulo estudaremos as trocas genéticas e dizer as modificações químicas que se produzem em nossas células e a consequência de um efeito traumático. E, segundo a Raquel Yehuda, as trocas epigenéticas têm um propósito de ampliar a gama de modos em que reacionamos e as situações de estresse, no qual é positivo, segundo disse a autora. E Yehuda pergunta, com quem preferirias estar em um campo de batalha? Com alguém que já tenha passado por adversidades e sabe defender-se? Ou com alguém que não tenha tido nunca que lutar? Disse também que quando temos entendido para que servem as trocas biológicas produzidas pelo estresse, podemos desenrolar um modo melhor de explicarmos a nós mesmos nossas verdadeiras capacidades e potencialidades. Visto desse modo, os traumas que herdamos, as nossas próprias experiências pessoais, não só podem criar um legado de aflição, mas também são capazes de forjar um legado de força e resistência que se fará sentir durante as gerações que sigam a nós, as nossas gerações subsequentes. Capítulo 1: Traumas perdidos e encontrados. O passado não morre nunca, nem sequer há passado.